Então, gente, no vídeo de hoje, basicamente, nós vamos configurar e inserir umas novas famílias de dispositivos elétricos aqui para dentro do nosso poste, tá? São dispositivos elétricos como disjuntores e DPS que a gente vai colocar aqui na nossa caixa de disjuntor, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou carregar as famílias, tá? DPS e 3 tipos de disjuntores: monopolar, tripolar, bipolar. E por fim, uma posição livre, tá bom? Essas famílias eu não vou ensinar como fazer nesses vídeos, basicamente já tem pronto em alguns templates que você compra pronto, tá? E agora a gente vai começar a fazer a inserção dessas famílias aqui para elas serem automaticamente controladas por parâmetros dentro do nosso template aqui, tá? Eu diminui a escala aqui do nosso Revit para a nossa caixa de medição não atrapalhar. E agora, nesse momento, eu isolei os nossos conectores de conduit que a gente criou no vídeo anterior, tá? Então, para dar início aqui, ó, vou selecionar, vou criar aqui do lado 6 DPS, tá? 6 conjuntos de DPS. Eu vou alinhá-los eles, tá? Vou utilizar a ferramenta aqui de alinhar. Vou alinhar aqui com esse e vou fazer esse bloqueio, tá? Também vou arrastar para cima e arrastar para baixo para ter a opção de travá-los, ó. Quando eu arrastar para cima, perdão, vamos tentar fazer de uma forma diferente que aqui não está dando certo. Separá-los aqui de novo, tá? E antes eu vou fazer eles ficarem travados entre si antes de alinhar. Vou travar aqui, tá? E vou travá-lo aqui também, ó. Agora, se eu arrastar para cima, eles acompanham, ó, os DPS na forma lateral, certo? E agora eu vou travá-los na, na lateral aqui, tá bom? Travei aqui. Aí agora nós temos 3 DPS, onde eu tenho um que comanda todos os outros, né? Ó, esse daqui é o nosso DPS que arrasta todos os outros juntos, certo? E a gente pode levar esse conjunto para onde a gente quiser. Mesmo assim, eles ainda são DPS individuais, tá? Eles são individuais. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um outro conjunto de DPS, onde eles têm a mesma função, ó, o mesmo direcionamento, tá? E eu vou travá-lo com outro conjunto. Funcionar quase que da mesma forma. Qual a única diferença? Que ele não vai conseguir ser arrastado na lateral. Poderia fazer isso vindo aqui e alinhando eles, tá? Mas eu não vou fazer isso porque esse padrão de entrada, ele só vai se deslocar para frente ou para trás. Ele não vai se deslocar lateralmente, tá? Então, ó, dando sequência aqui, eu vou carregá-los, eu vou movê-los, tá? Para a parte aqui do nosso poste, na caixa de medidores, na caixa de disjuntores, tá? Só que antes disso, eu vou aumentar o nível deles para eles ficarem próximos da nossa caixa de disjuntores antes da gente propriamente colocar eles lá. Tá? Então, ó, eu vou ajustar o nível mais ou menos no olho aqui. Ó. 1000 milímetros. Vamos ver. Opa, 1000 milímetros passamos, certo? Então eu vou baixar para 950. Vamos ver se 950 dá. Vamos baixar para 900. E aí eles já estão quase que perfeitamente aqui centralizados. Vou colocar 925 para ajustar aqui. E agora eu já vou arrastar esses conjuntos para cá, ó. Vamos ver se ficou bom. Vou usar a ferramenta aqui AL, tá? E eu posso travar eles aqui também. E aí eles vão ficar travados em todos os eixos possíveis, tá bom? Mas eu não vou fazer isso.
eu vou simplesmente arrastá-los aqui e colocá-los aqui, tá? Esses DPS aqui, eles também vão virar disjuntores depois. Eu vou mostrar para vocês como. Vou usar a ferramenta alinhar aqui de novo e vou alinhar eles novamente, ó. Não tá dando? Vou apertar Tab, Tab e aqui. Fechou. Estão todos aqui dentro. A gente só vai isolar essa parede momentaneamente. Tá? Vamos abrir aqui o nosso nível de referência e movê-los por aqui, ó. Eu vou colocar eles mais ou menos numa distância que eu acho adequada, tá? Aqui. Posso também utilizar as ferramentas de cota aqui, né? Eu vou colocar a cota aqui e aqui, 70 milímetros. E eu vou colocar uma outra cota daqui até aqui, 74 milímetros. Mas lembrando, quem move é esse da ponta, tá? Quem move todo o conjunto é o da ponta, não é o último lá. Então, bom, por esse motivo eu vou fazer uma cota um pouco diferente aqui. Pra ter mais ou menos uma ideia, tá? Vou bloquear esse, bloquear esse, bloquear esse. Esse aqui, eu vou modificar, ó. Eu vou arrastar até atingir os 20 milímetros. E aqui da mesma maneira. Aqui já estamos com 20, tá? O que acontece? Eu vou arrastar eles um pouquinho para frente. Não tem problema eles ficarem flutuando, tá? Não tem problema nenhum. Porque a gente não vai fazer conexão, tá? Mas o ideal seria que ele ficasse grudado aqui na parte de trás. E eu vou fazer ele aqui, ó. Para ficar grudado aqui, ó. Aqui ele já tá grudado na parte de trás. Posso vir aqui e deletar essas cotas, tá? Não tem problema. E eu vou criar uma outra cota agora. Eu vou vir em criar. Criar não. Aqui em cima tem as nossas cotas aninhadas, né? E, ó, selecionar aqui, ó, e vou selecionar a parte de trás do nosso poste. Eu vou bloquear essa cota. Por que eu vou bloquear ela? Porque toda vez que o nosso poste se movimentar, eu quero que esses DPS e disjuntores depois, né, eles se movimentem juntos. Então, por exemplo, o poste, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o poste andou para 80 milímetros aqui, né? Os DPS foram juntos, ó. 70 milímetros, que é como estava antes. Ó, vou bloquear de novo essa cota. Bloqueei. Com a cota bloqueada, dependendo se eu arrasto para cima ou para baixo, os DPS eles vão juntos, tá? E isso vai ser bem importante depois quando a gente configurar o nosso poste para cá, para essa parede, certo? Lembrando, tem que estar centralizado aqui ou deslocado ali na posição que você gostaria que ficasse, né? Agora, basicamente o que a gente vai fazer vai ser criar alguns parâmetros, tá? Para trocar esses equipamentos sem necessariamente ter que ir ali em dispositivos elétricos e alocá-los ali, tá? Esses equipamentos eles serviram só como um local assim imaginário para nós colocar os equipamentos que a gente quer, uma lista de equipamentos que a gente quer, tá? Para isso eu vou escrever aqui, ó, disjuntor 1, tá? Espaço 1 do meu disjuntor, certo? Vou marcar ele como parâmetro de instância. Ele vai ser um tipo de dados aqui, né? Tipo de família. E eu vou selecionar aqui, ó, dispositivos elétricos. E aqui eu vou marcar as categorias deles em construção. E aí vai ser um parâmetro de instância e tá tudo certo, tá? Selecionei aqui, já veio aqui, já selecionou um disjuntor, certo? E já abriu uma lista de vários outros equipamentos. O que eu vou fazer? Vou duplicar isso e vou criar mais 2 espaços de disjuntores. Agora eu vou duplicar novamente e eu vou criar um espaço escrito DPS. DPS1, DPS2
DPS 3. E ok. Na nossa vista 3D, a gente vai escolher aqui um dos lados para ser os DPS e outro lado para ser os espaços disjuntores. Ele sempre começa da esquerda para a direita. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse aqui eu vou escolher como se fosse o espaço dos disjuntores, tá? Então, eu vou selecionar disjuntor 1 nas legendas, tá? Disjuntor 2 e disjuntor 3. Ah, mas não é um disjuntor, né? É um DPS. Quem vai modificar aqui agora é o projetista, tá bom? Mas vale lembrar uma coisa, aqui em legenda é bem interessante que o que você está selecionando aqui seja exatamente o equipamento elétrico que tu colocou aqui. E não estou falando de nome, tá? Eu estou falando aqui do valor, tá bom? Porque se tu bota um equipamento elétrico que ele seja diferente, por exemplo, disjuntor monopolar, ele pode dar um erro. Vamos verificar se vai dar o erro. Deu o erro, ó. Então, a gente vem aqui e seleciona novamente o DPS. Vem aqui, DPS 1, DPS 2 e DPS 3. Perfeito. Finalizamos. Ah, mas aí não vai dar para mudar agora? Claro que vai. Agora que nós já definimos, né, o equipamento para a legenda correta, nós podemos vir aqui, ó, e modificar. Por exemplo, ó, esse é o disjuntor 1, certo? O disjuntor 1 eu vou colocar aqui como um disjuntor monopolar de 10 A. O disjuntor 2 eu também vou colocar como um disjuntor bipolar. E o disjuntor 3 eu vou colocar como posição livre. Por quê? Ah, vai dar um problema aqui por conta dos disjuntores, ó. Tá certo. Ó, vamos verificar aqui, ó, se eles seguem seguindo as restrições. Seguindo as restrições, tá tudo ótimo, tá? Não tem problema nenhum. Vamos só arrastar, ó. Segue arrastando, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Pode remover aquela restrição, tá bom? Caso não esteja arrastando da forma correta, aí realmente tem que ir ali e refazer aquela parte, tá? Mas aqui tá seguindo da forma que a gente configurou, então tá tudo certo. Ó, vamos vir aqui no 3D de novo e vamos modificar as coisas aqui de novo. No disjuntor monopolar eu vou colocar outro disjuntor, colocar um tripolar. O que vai acontecer aqui, ó? O disjuntor tripolar ele vai ocupar o espaço do disjuntor bipolar aqui, tá? Então nós temos que vir aqui, ó, e colocar como posição livre nessa parte. E aí ele vai parar de ocupar esse espaço, tá? Isso é uma coisa que o projetista ali tem que se atentar no equipamento que ele está selecionando para ver se ele não está invadindo os espaços dos outros equipamentos, tá? DPS eu vou deixar esses valores mesmo e a gente pode, se quiser, finalizar o vídeo por aqui, mas eu só vou configurar aqui como posição livre, tá bom? Eu vou clicar OK. DPS eu vou deixar esses valores mesmo, justamente porque na norma da AGED 13, né, que é o padrão da CPFL, eles não especificam tipo, não diferenciam para a zona rural e para a zona urbana os DPS que você tem que utilizar. Algumas outras concessionárias fazem isso, tá? Mas aqui nesse caso eu vou deixar esses valores de DPS. Não sei sinceramente se são os corretos. Qualquer coisa a gente vem aqui e muda, não tem problema nenhum. Então esse foi basicamente o segundo vídeo. Eu não vou colocar aqui o medidor, nem nenhum equipamento elétrico adicional, porque você não precisa do medidor aqui dentro para identificar que isso é um padrão de entrada, né? Basicamente a estrutura dele, as caixas, tampas, furações aqui, já dá para dizer que é um padrão de entrada de CPFL. É como se a gente desenhasse um carro no papel, né? E
olhando para aquele desenho, a gente consegue identificar que aquilo dali de fato é um carro, né? Agora, ano, marca, modelo, essas coisas não dá para dizer o que é. Mas olhando para esse poste aqui, você consegue identificar, ó, é um padrão de entrada do tipo poste CPFL, padrão único. Por quê? Padrão para um cliente. Por quê? Porque só tem uma caixa de medidor e uma caixa de disjuntores, tá? Esses equipamentos elétricos aqui que eu acabei de colocar, posteriormente eles aparecem em algumas listas de materiais, tá? E quando você vai comprar esse poste de um fornecedor de poste, né, da CPFL, ele vai te entregar o poste com todas as ferragens, tampas, furações, eletrodutos e eventualmente até com os cabos, né, ele vai te entregar. E até com os disjuntores e DPS instalados. Algumas empresas entregam, outras não. Então, como a gente está fazendo um projeto elétrico aqui, a gente normalmente se encarrega de comprar os equipamentos elétricos. Então, por esse motivo, eu estou colocando os equipamentos elétricos aqui dentro. Tá certo? Para o vídeo de hoje é isso.